E a gente começa falando sobre um filme repetido que será explorado politicamente novamente. Mais uma vez, é o 8 de janeiro. O governo Lula está preparando um ato para marcar os 2 anos do 8 de janeiro. O governo Lula pretende realizar um evento simbólico em Brasília na semana que vem, segunda-feira, quarta-feira que vem, aliás, que é o dia 8, em memória aos 2 anos do fato. Durante a última reunião ministerial do ano, o petista pediu para que todos os ministros estivessem presentes no ato. Em janeiro de 2024, quando a invasão às sedes dos 3 poderes completou 1 ano, Lula também fez um evento com o nome de Democracia Inabalada. A cerimônia contou com a presença dos chefes dos 3 poderes, ministros, governadores e convidados no Salão Negro do Congresso Nacional. E agora, para a semana que vem, um novo ato está sendo preparado. O que acha da ideia, hein, Belucci, governo Lula marcando os 2 anos do 8 de janeiro? Pois é, Brian, você vê que é um tema que sequer está pacificado em termos de história, né? A gente ainda tem muita coisa para rolar em termos desse 8 de janeiro. Tem uma grande corrente da qual eu me alio e creio que todos vocês também, no sentido de que não houve tentativa de golpe de Estado. Isso já está bastante claro, no sentido de que aquelas pessoas não teriam a viabilidade material de tomar o poder ou atentar contra a democracia. E tem muitas coisas que vão ser ditas aí sobre esse tema em termos históricos, a se lamentar a narrativa. A esquerda, o PT abraça essa narrativa, não é, Brown? E depois não consegue mais soltar. Aí você não pode dar o passinho para trás. Você nunca mais vai ver o Lula ou todos eles falarem, realmente, analisando melhor o tema, eu vou dar um passo para trás, vamos, pacificar. A ideia nunca foi pacificar, foi sempre criar avanços em termos totalitários. A gente observa o Estado Democrático de Direito não foi observado por essas pessoas. Você já tem pessoas que vão completar 2 anos, né? A história da Débora de escrever com batom é muito simbólico. Tem o caso do Clezão, enfim, tudo que se foi criado em torno do 8 de janeiro. Agora quem criou essa história, quem é favorecido por essa história, precisa, dentro desse ambiente psicótico, chamar de louco quem está fora, falando, vocês estão errados, isso aí que você está falando está errado. Então a direita precisa trabalhar esse campo cultural, porque senão, novamente, assim como aconteceu durante o regime militar, que chegou com uma ideia, depois teve os seus desdobramentos equivocados, a esquerda vai ganhar narrativa de novo e vai daqui 20, 30 anos a gente ler nos livros de histórias das nossas crianças que houve uma tentativa de golpe de Estado. Então a parte cultural é mandatória para a direita. E só para fechar, Brown, tem um vídeo circulando do Alexandre de Moraes, que esse vídeo é antigo, quem for compartilhar, tome cuidado, dele falando que não pode comemorar o 8 de janeiro, a mensagem dele está absolutamente equivocada no conteúdo, concorda em termos de condições normais de temperatura e pressão que não se observam no Brasil. Agora, o vídeo é antigo, muita gente compartilhando como se fosse novo, que infelizmente a direita às vezes cai nessa esparrela, nessas cascas de banana, viu, Brown? Pois é, né, Bela? E, por outro lado, e a oposição, como é que tem que se portar diante disso, né, diante dessa exploração política, né, como a gente está dizendo? O governo Lula vai usar a data como se fosse um acontecimento de governo, né, de um ato a ser celebrado, ou pelo menos um ato que tem uma coloração política, né, não foi um fato de país, né, mas o governo Lula trata esse como um evento que lhe foi favorável, ele foi positivo. E a oposição no meio disso, como é que fica? Eu acho que o governo Lula não está lendo as pesquisas, né, Brown? Ele não está lendo as pesquisas relacionadas à parte de popularidade, de quem aprova o governo Lula. Ou seja, já são menos de 40% das pessoas que aprovam o governo Lula e caindo, né, dia a dia. O que a oposição tem que fazer é comemorar junto, comemorar o dia 8 de janeiro com o dia que alguns patriotas foram se manifestar pacificamente, sem armas, né? Isso não é golpe. Houve alguns baderneiros emocionados lá, mas ninguém pode falar em golpe. Então, para a oposição, também é um dia a ser comemorado, porque existem mais de 2.000 mártires sendo perseguidos sem o devido processo legal e ainda muita gente com injustiça. Então, eu creio que essa estratégia do governo é contra ele. Quanto mais ele falar nisso, mais ele aumenta a polarização no país e diminui a sua popularidade. E você vê também, Diogo, o componente daquela história de cortina de fumaça, de tentativa do governo de encontrar fatos novos, até para encobrir o que esteja mal no país, como o caso do 8 de janeiro, que o governo, no primeiro ano, especialmente, fez questão de, a todo momento, manter aceso, uma discussão que o governo fez questão de manter acesa, um tema que o governo se esforçava para manter no debate público. Será que tem esse componente agora também nesses 2 anos, Diogo? Brown, o que eu mais vejo, na realidade, é a insistência em manter uma cortina de fumaça, sempre dizendo democracia inabalada é o título, a democracia foi conservada, etc. Ok. O que se conservou? As instituições? Instituições existem na Coreia do Norte.
Existem em Cuba, existem em países livres, mas existem na Venezuela também. Então, defender instituições, dizer que elas estão inabaladas, veja, depois das eleições venezuelanas, as instituições ficaram absolutamente inabaladas. Agora, isso é democracia? O que fortaleceu a democracia? No meu entender, a democracia é participação popular. A força do voto aumentou? Me parece que não. Inclusive, houve cassações, por diversos motivos que sejam. A força do cidadão aumentou, o valor do seu voto, a sua participação, o seu poder de decisão aumentou alguma coisa? Aí eu me pergunto, nós devemos mesmo comemorar força de instituições? Nós trabalhamos para fortalecer instituições lá no Planalto Central? No meu entender, de forma alguma. Eu quero instituir a força de cada eleitor, de cada cidadão, de cada pessoa. Aí eu vou acreditar que a democracia estará inabalada. E você, Nogueira, que acha dessa possibilidade? Ainda não está confirmado, mas tudo indica que teremos de evento do governo Lula semana que vem, no 8 de janeiro. Olha, Brown, eu acho ridícula a exploração política do 8 de janeiro, só alimenta a polarização do país, só alimenta o clima bélico que existe dentro do país e mostra que é um governo sem agenda. Eu vou dar só uma dica aqui para o governo Lula, em vez de perder tempo com o 8 de janeiro, olha para a economia, hein? A coisa está desandando. Acho que deveria centrar força para melhorar o clima econômico, porque 2025 vai ser um ano muito desafiador.